Se eu escuto uma música triste, eu vou ficar triste. Se eu escuto uma música que tem raiva, eu vou ficar com raiva. Se eu assisto uma série onde tem advogados, eu vou querer ser uma advogada. Se eu assisto uma série onde tem médicos, eu vou querer ser uma médica. Então, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu assisto. Olá, eu sou a Ananda, seja bem-vindo a esse canal, onde eu trago uma infinidade de assuntos, onde eu falo sobre reflexões, conselhos, dicas de como você pode ter uma relação melhor consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, sobre como os estímulos externos têm influência sobre nós. Hoje em dia esse assunto é muito falado e eu percebo o quão é algo de extrema importância. E para não ficar um assunto extremamente intelectual, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples. Eu sou uma pessoa que eu entro de cabeça nas coisas, literalmente. Eu pulo assim, se falasse... não vou nem explicar, mas eu sou uma pessoa muito imersiva nas coisas, sabe? E isso foi até uns vídeos que eu pesquisei sobre, tá? Então, a maioria das coisas aqui não são 100% ideia minha, mas eu gostaria de falar sobre que eu sou uma pessoa muito imersiva. E o que eu quero dizer com isso? Se eu assisto uma série onde tem médicos, eu fico com aquilo na cabeça por semanas. Eu quero ser médica e eu pesquiso coisas sobre. Então, assim, eu sinto que eu sou muito influenciável nesses tipos de estímulo. Então, quando eu ouço muita música triste, eu tendo a ficar uma pessoa mais triste, uma pessoa mais reflexiva. Não que é ruim, porque eu já sou uma pessoa um pouco mais reflexiva por natureza, mas eu não vou ficar caçando isso com as minhas próprias mãos, porque eu já sou uma pessoa um pouco sentimental, assim, vamos dizer, sabe? Então, quando eu fico ouvindo e assistindo muitas coisas tristes, eu tendo a me sentir mais triste. E isso é algo que é comprovado cientificamente, tá? O nosso cérebro, ele não sabe muito bem distinguir o que é real e o que não é. Por isso que quando a gente tá assistindo algum filme que acontece alguma coisa triste, a gente chora. Porque nós acreditamos que aquilo seja real. Por isso que a nossa emoção é verdadeiramente verdadeira. E é algo que eu faço, mas há pouco tempo. Eu era uma tipo de pessoa, eu ainda sou, tá? Eu ainda tenho que confessar, mas que eu gosto muito de assistir séries profundas. E na maioria das vezes, coisas que são muito dramáticas, elas têm um fundo de tristeza ali, sabe? Seja na história, nos personagens. E eu gosto muito disso. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu começo a ficar muito triste, muito reflexiva. E eu percebo como isso às vezes me atrapalha. Se eu quero ser uma pessoa mais calma, por exemplo, por que eu vou ficar sempre assistindo as coisas no acelerado? Sempre vou ter que ficar ouvindo música no talo? Por quê? Sabe? E se eu quero ser uma pessoa verdadeiramente mais alegre, mais comunicativa, por que eu tenho que ficar consumindo tantas coisas tristes? Eu quero ser mais comunicativa, mais para um benefício próprio. Eu quero ser mais comunicativa, mais alegre para os vídeos, para cumprimentar as pessoas, não para ficar, sabe, ser o centro das rodinhas de conversa e tudo. Às vezes isso me cansa, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho a bateria social pequena. Eu não consigo me dar bem em grupos com muitas pessoas. Eu sempre fico melhor em uma pessoa, duas, três. Porque quando enche muita gente, eu não consigo ter essa energia pra ficar conversando e sempre ficar animadona. Então, às vezes eu percebo que eu quero ser uma pessoa mais sociável, eu vou ouvir e assistir coisas mais alegres, mas isso não necessariamente vai mudar quem eu sou, vai me ajudar. Então, assim, não é que eu vou dar um exemplo em coisas tristes também. Não é porque eu quero ser uma pessoa mais calma que eu vou assistir coisas mais quietas e eu automaticamente vou ficar uma pessoa quieta, porque não funciona comigo. Às vezes eu assisto coisas muito bonitas, alegres, inspiradoras e eu ainda continuo uma pessoa quieta na minha. Entende? Então,
não vai mudar você da água pro vinho, só que vai te influenciar. Antes das redes sociais, antes de começar a gravar pra cá, eu era uma pessoa mais calada. E com as redes sociais, isso me ajudou muito. Eu consigo falar em público, não é um problema pra mim. Só que não é algo prazeroso, vamos dizer assim. É algo que não me causa mais problemas, mas é um desafio assim que eu superei. Não é algo que eu tenho paixão, sabe? De ficar conversando o tempo todo, assim, com as pessoas, mas é algo que me ajudou. Então, igual as coisas tristes também. Se você quer ser uma pessoa mais calma e assistir coisas mais calmas, isso não vai mudar você da água pro vinho, só que vai te influenciar. Então, eu comecei a parar de assistir tantas coisas tristes. Eu já assisti tanta série, tanto filme, tanto dorama triste, e eu sabia que ia ser triste. Eu sabia que os personagens não iam terminar juntos, que um deles ia virar uma estrela. Eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas eu não ligava se a história é triste ou não. E às vezes eu ainda faço isso, tá? Às vezes eu ainda faço isso só porque eu tomo cuidado, porque eu fico chorando muito. E fico muito pensativa sobre. E é algo que você tem que ficar atento, tá? Porque se você já amanhece o dia ouvindo música triste, termina, sabe? Isso vai causar um desgaste tão grande em você. Começa a assistir coisas que realmente vão ajudar você, tá? Outra coisa também, pessoas que assistem muita coisa de terror tendem a... calma. Pessoas que assistem muitas coisas de terror, não todas, mas a maioria, vão ser pessoas mais paranoicas. Vão ser pessoas que vão ter medo de tudo. Sabe? Pra que você ficar procurando as coisas com as próprias mãos, sendo que você tem a opção de escolher outras coisas? Agora é uma opinião minha, tá? Agora é opinião minha. Eu acho que as pessoas fingem gostar de filmes de terror, porque não tem cabimento. O meu filme favorito é um filme de terror, só que é infantil, sabe? É infantil, não é adulto. Mas enfim, cada um é cada um, né? Então, fiquem de alerta, tá? O quão as coisas que a gente assiste é importante. Essas músicas, essas coisas que você consome, vai deixar você mais triste. E quando você tem esse sentimento de tristeza, você tem a tendência de se isolar mais. Ah, não, eu não quero sair, eu quero ficar em casa, não vou responder essa mensagem da minha amiga, não. E aí vira um ciclo vicioso quando pensa que não, você é uma pessoa completamente isolada e você caçou isso com as próprias mãos. Fique atento a isso, porque isso é uma coisa muito séria. Um beijo. Eita, soluço. Tchau.